Dito isso, vamos meditar na palavra, a intercessão do Espírito. E eu peço que vocês nos acompanhem, tá bom? Eu estou em Romanos, capítulo 8. E eu leio a partir do verso 26 até o versículo 30. Um texto muito complexo. E eu espero conseguir falar aos irmãos e mostrar toda a beleza desse texto e a profundidade desse texto, tá bom? O texto já está aí na tela. Eu estou em Romanos, capítulo 8, e leio a partir do verso 26 até o versículo 30. E você pode acompanhar na sua Bíblia ou até mesmo aqui na nossa tela, tá bom? Diz assim, palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou algumas Bíblias, segundo o seu, aqui na minha, segundo o propósito, ou algumas sobre o seu decreto, tá bom? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a orientação do Teu Espírito e que Teu Espírito nos conduza na meditação da Tua Palavra. Nós oramos confiados na Tua Palavra, confiados no Teu poder e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós temos uma palavra de encorajamento. Nós temos o relato do ministério do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É claro que se você conhece o texto bíblico e você, ao ler comigo o texto bíblico, foi lembrado do verso 28, quando o verso 28, que nós sabemos de cor, inclusive é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, é um dos textos que está em paralelo ao Salmo 23, no sentido de ser muito conhecido do povo de Deus, quando nós falamos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto ou segundo o seu propósito. Nós sabemos, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E é claro também, e aqui eu falo de forma pessoal, que esse verso ele é usado, assim como aquele, tudo posso naquele que me fortalece, de uma maneira muito equivocada. Se Deus nos der a graça de chegarmos a esse ponto, de ler o texto e explicá-lo nessa manhã, tudo bem, se não, eu já estudei o texto, nós falaremos dele em uma outra ocasião, porque as pessoas às vezes usam esse texto de uma forma um tanto quanto equivocada, mas nós temos essa plena convicção de que tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui nós temos essa oração, a intercessão do Espírito Santo de Deus, e sem o Espírito Santo, amados irmãos, não há oração, porque ele nos leva a clamar pelo Abba Pai. É Ele que nos leva a ter essa convicção e essa necessidade de clamar a Deus, Abba Pai. Em geral, o judaísmo não via o Espírito Santo como uma pessoa, e sim como uma expressão do poder de Deus. No entanto, Jesus fala do Espírito Santo nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, como Espírito Santo, como uma pessoa da Trindade. A saudação da bênção apostólica diz assim para nós: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos vós. Então a igreja primitiva saudava uns aos outros com essa saudação apostólica e reconhecia o Espírito Santo como uma pessoa. Então a oração é um exercício trinitário onde a Trindade está em atuação. Se você conhece as nossas doutrinas, você está aqui revisitando as doutrinas e está
está completamente envolvido com isso, porque você tem que ter essa convicção de que a nossa oração é uma oração trinitária, onde a trindade toda está em atuação. E eu explico isso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, nesse nosso caldo evangélico, nesse caldeirão evangélico, as pessoas estão orando diretamente ao Espírito Santo de Deus, e essa não é a função do Espírito Santo de Deus. Ou algumas pessoas estão orando diretamente a Jesus, e Jesus é o mediador da oração e não aquele que recebe a oração. Dito isso, a expressão bíblica correta de Jesus é o seguinte: tudo que pedides ao Pai em meu nome. Então, nós temos que orar ao Deus Pai por meio de Jesus. E aqui eu explico. O Pai é aquele que acolhe a oração, uma vez que a oração cristã deve ser direcionada ao Deus Pai, por meio do sacrifício de Jesus. E por isso, nós sempre encerramos a nossa oração em nome de Jesus. E através da atuação do Santo Espírito, que nos levou a confessar Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos levou a reconhecer a necessidade do Salvador. Porque Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que fala ao nosso coração e leva o pecador a confessar o Senhor Jesus. Então, em Romanos 8, nós temos Paulo falando da atuação do Espírito na vida do cristão. E Paulo fala que o Espírito, por exemplo, no capítulo 8, o Espírito é o Espírito de vida. Então, só tem vida aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro dos seus corações, que nós devemos estar no Espírito e não no espírito do mundo, ou seja, nós devemos estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E Paulo também vai dizer para nós que, no capítulo 8, que o Espírito Santo do Senhor, ele habita no nosso coração, e que o Espírito Santo do Senhor habitando no nosso coração, ele testifica no nosso coração, com o nosso espírito, que nós somos de fato filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus no nosso coração, ele autentica a nossa vida diante da graça de Deus. Essa testificação é quando ele mesmo fala que nós somos filhos de Deus, e nós nos sentimos filhos de Deus, porque temos essa atuação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Gostei muito da expressão de John Murray, um teólogo, quando ele fala o seguinte: Cristo é o seu intercessor nas cortes celestiais, enquanto que o Espírito Santo é o seu intercessor dentro dos nossos próprios corações, em seus próprios corações. Então o Espírito Santo clamando a Deus dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Então eu quero agora mergulhar com vocês nesse texto, lembrando desse contexto macro do capítulo 8, quando Paulo fala da intercessão do Espírito, e assim nós vamos mergulhar no texto. Eu estou aí no capítulo 8, verso 26, diz assim o texto: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, em primeiro lugar, o Espírito nos ajuda. Graças a Deus por isso. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. A expressão também, ou em algumas versões da mesma forma, faz uma conexão do texto presente com o seu contexto maior, em que Paulo está falando do Espírito Santo, ou do ministério do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Há uma conexão clara desse texto com todo o seu contexto, em que Paulo está falando da esperança relacionada à atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não tínhamos nenhuma dose, nenhuma porção de esperança no nosso coração. Já com o Espírito Santo de Deus morando no nosso coração, testificando que somos filhos de Deus, nós temos a certeza de que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. O Espírito Santo, na realidade, a expressão no grego é nos assiste, e assistir aqui tem o sentido de ajudar, vir ao auxílio de alguém, ou seja, Deus, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos assiste, nos ajuda, vem na nossa direção, e nós não estamos sozinhos. Nós não podemos e não devemos padecer as agruras dessa vida sem contar com a atuação do Santo Espírito. O Espírito Santo do Senhor vem na nossa direção, uma vez que Ele mora no nosso coração, Ele habita em nós, testifica de que somos filhos de Deus, e assim o Espírito Santo nos assiste, ou seja, Ele nos ajuda, Ele
vem na nossa direção, Ele oferece e fornece para nós auxílio da parte de Deus. E aqui Paulo fala o seguinte: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E fraqueza aqui literalmente é enfermidade, revelando que a nossa vida foi profundamente afetada pelo pecado, pela enfermidade do pecado. E fraqueza também aqui vai revelar para nós a ambiguidade da vida, a fragilidade da nossa vida humana, marcada pelo pecado. E dessa forma o Espírito Santo vem na nossa direção, o Espírito Santo nos ajuda, e o pecado não nos incentiva a orar, mas o Espírito Santo nos leva a uma vida de oração. Isso aqui é interessante para nós, porque às vezes as pessoas falam assim: olha, eu gostaria tanto de ter uma vida de oração, eu gostaria de orar cada vez mais, mas se você não estiver debaixo da orientação do Santo Espírito, se você não estiver dominado ou dominada pelo Espírito Santo do Senhor, você não terá desejo para orar, porque essa fraqueza que Paulo coloca para nós, e Paulo usa essa expressão fraqueza em outros contextos, aqui na grande carta aos Romanos, ele vai falar dessa fraqueza que advém do pecado. Então nós, pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, nós estamos longe de Deus, nós estamos com a relação rompida com Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós confessamos que o Evangelho de Deus faz sentido para a nossa existência, o Espírito Santo habita em nós e vai combatendo essa fraqueza. Em outras palavras, o Espírito Santo vai nos ajudando a superar essa fraqueza. E aí quando você fala o seguinte: olha, você que é um pecador, você tem desejo, você gosta de orar, o apóstolo Paulo fala assim: eu estando na carne não, porque é aqui em Romanos que Paulo vai falar assim: olha, eu gostaria de ter mais paixão, mais desejo pelas coisas espirituais, o bem que eu preciso fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, isso sempre está diante de mim. Miserável, desventurado homem que sou. Eu quero fazer as coisas boas, eu quero ter mais tempo numa agenda de oração, mas o pecado me limita, eu tenho essa fraqueza. E é interessante como o apóstolo Paulo fala o seguinte: é nessa fraqueza, ou se reconhecendo fraco, que o poder de Deus habita em nós. Então o Espírito Santo do Senhor nos ajuda nessa fraqueza, a nossa fraqueza, ou seja, nossa pouca vontade de orar, e aí vem o Espírito Santo, nos fortalece, e aí a gente tem muito desejo de orar. E aí você fica pensando assim: então como eu posso mudar a minha vida e mudar a minha agenda de oração, deixando que o Espírito Santo do Senhor assista a sua vida, te ajude e te incentive e testifique no seu coração que você é filho de Deus? Se o Espírito Santo do Senhor continuar atuando na sua vida, certamente você terá desejo de orar. E aí o texto fala o seguinte: por que nós não sabemos orar? Porque essa é a tese de Paulo. O Espírito Santo nos ajuda nessa fraqueza do pecado. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. E a pergunta é: por que nós não sabemos orar? Talvez porque não sabemos certo orar pela libertação dos sofrimentos desse tempo, do aqui e agora, e também não queremos pedir forças para suportar e superar todas as dificuldades. Nós ficamos divididos, assim como Paulo ficou também dividido. Eu quero orar pedindo para que Deus me leve, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estiver aqui, eu preciso ter forças de Deus para poder suportar todas as dificuldades dessa vida. É interessante que os discípulos de Jesus, que caminharam com Jesus, chegaram em certo momento e pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. E aí Jesus ensina a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo do Senhor nos ajuda. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, Ele nos ajuda diante do pecado, Ele nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém, porque muitas vezes nós estamos orando a partir dos nossos referenciais pecaminosos. E Tiago nos ajuda nisso, quando ele fala que nós não sabemos orar porque nós pedimos mal, pedimos para gastar nos nossos deleites, das nossas próprias paixões. E essa oração Deus não aceita, Deus recusa. Mas a oração conduzida pelo Espírito Santo de Deus, Deus acolhe. Porque nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós até já fizemos orações que não tinha nenhuma porção de espiritualidade cristã.
Às vezes, amados irmãos, oramos com uma certa dosagem de ódio, de maldade no nosso coração. Nesse momento, eu lembro de Paulo, ele fala assim: nós não sabemos orar como convém. Como quando você, por exemplo, perde o emprego e aquela pessoa que foi te dar a notícia que você foi mandado embora, por exemplo, ele fala assim: olha, você foi demitido da nossa empresa. E aí você sai da sala e faz uma oração, fala assim: também que ele morra. É uma oração que Deus ouviu, mas Deus não atendeu, você não sabe orar. Ou aquela oração quando você assiste os telejornais, que infelizmente eu já fiz. Eu quero que esses corruptos queimem no inferno. É uma oração, é um desejo. Ou aquela pessoa que te traiu, que te magoou, que te feriu, que usou de maldade, que te caluniou, e você deseja o mal para aquela pessoa. Então nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar, inclusive, aqui, alguém pode ficar chateado comigo, mas eu penso dessa forma mesmo, quando nós usamos da oração para pedir uma vaga de estacionamento no shopping. Agora não precisamos mais, né? Agora o shopping está, teoricamente, mais tranquilo. Mas tem um amigo meu que ele falava isso: não, quando eu saio de casa, já saio orando, pedindo que Deus prepare uma vaga no estacionamento do shopping. Eu falei assim: meu irmão, a oração não é para isso. Não é para isso. Eu lembrei de Paulo, não sabe orar, ou está orando por questões equivocadas. Mas graças a Deus, nós que temos o Espírito Santo do Senhor, Ele nos ajuda na oração. Ele nos assiste na nossa fraqueza, porque às vezes o nosso pedido é um pedido muito pessoal, de foro íntimo, é um pedido para a gente viver uma vida melhor, mais confortável, economicamente mais tranquila, e não é essa a agenda, a pauta da oração do cristão. Em segundo lugar, o Espírito Santo intercede por nós, e aqui está a maravilha do texto, porque o texto diz para nós: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo do Senhor intercede por nós de uma maneira intensa. A expressão que Paulo usa é: Ele intercede por nós sobremaneira, ou seja, de uma maneira intensa. O Espírito Santo do Senhor está intercedendo por nós a todo momento com gemidos inexprimíveis. E aqui eu vou explicar um pouco dessa expressão, porque interceder é pedir. O Espírito Santo, aquele que testifica no nosso coração, é aquele que está pedindo diante de Deus por nós. Em outras palavras, quando nós oramos de uma maneira equilibrada, bíblica, é o Espírito Santo do Senhor dentro de nós que está orando, clamando ao Pai. É Ele que leva o nosso clamor, a intercessão, é Ele que nos leva a pedir de acordo com a vontade de Deus, porque interceder tem a ver com pedido, com clamor, com súplica, e Ele sabe que não sabemos pedir, e por isso o Espírito Santo do Senhor intercede por nós. O Espírito Santo intercede junto a nós, aos nossos desejos, e vai, eu diria assim, filtrando e purificando os nossos desejos diante do Pai. E aí, por exemplo, a minha forma de explicar isso didaticamente. Por exemplo, no meu coração, não no meu, mas estou usando uma hipótese, né? No meu coração eu quero uma promoção do trabalho. E aí, humanamente, fala assim: eu vou orar pedindo uma promoção no trabalho. O Espírito Santo está codificando o seu pedido, está pedindo ao Pai que te dê mais oportunidades, que te ajude. E você está pensando no dinheiro. Nossa, se eu for promovido, eu vou ganhar um pouco mais. E se eu ganhar um pouco mais, eu posso fazer isso, isso e isso. E o Espírito Santo está orando ao Pai para que Deus te conceda essa oportunidade, mas não de acordo com o seu pedido. Está entendendo? É Ele que intercede, é Ele que clama, porque nós não sabemos orar como convém. Eu até me lembrei da mãe que está juntamente com seu filho, e seu filho quer, por exemplo, comer coisas extremamente gordurosas e que não tem nutrientes, e aí a mãe fala assim: não é isso que ele até quer isso, mas ele não precisa disso. Aí o menino, tem aquela propaganda antiga, né? O menino no supermercado fala assim: eu quero brócolis, né? E o menino na realidade queria outra coisa.
É como se você estivesse andando com seu filho no shopping e ele quisesse assim, eu quero um McLanche feliz, eu quero um McLanche feliz. E a mãe está do lado e falando assim, não, ele precisa de salada, ele precisa de sucos nutritivos, é isso. É o Espírito Santo que vai codificando a nossa oração. E aí tem algumas pessoas que falam assim, não, queremos que a nossa igreja cresça, queremos que o nosso nome fique conhecido na cidade, aí vem o Espírito Santo e vai codificando. Não, eu quero que sim, que eles cresçam, mas que eles divulguem a palavra, não para eles serem famosos, não para eles serem conhecidos, mas para que o meu nome seja conhecido. Então, e muitas vezes, o Espírito Santo do Senhor está intercedendo por nós, porque nós não sabemos orar. E é Ele que está intercedendo, e Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Eu me lembro quando criança e adolescente eu ficava olhando aquelas canções que falavam dos gemidos inexprimíveis, e eu falava, o que será que é isso? E agora, olhando no texto, é muito interessante que a expressão grega vai falar para nós que gemidos inexprimíveis são suspiros que substituem as palavras. São gemidos indescritíveis pela racionalidade humana. Nós temos, inclusive, no Antigo Testamento, uma irmã que estava orando e que as pessoas pensavam que ela estava bêbada, porque ela não pronunciava palavras, mas ela estava em oração, ela estava fazendo gemidos inexprimíveis. A racionalidade humana não conseguia compreender, não se enquadrava na linguagem humana, mas a comunicação que se dava pelo gemido, somente Deus, o Pai, conhecia. Então, o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito Santo do Senhor é aquele que conhece a mente de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Nós, por conta do pecado, não conhecemos plenamente a mente de Deus, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, mas o Espírito Santo do Senhor conhece, e assim é Ele que intercede por nós. Se você olhar o texto vai dizer para nós que o Espírito Santo intercede por nós de uma maneira de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E a ideia do gemido está dentro do contexto geral do capítulo 8, em que em Romanos capítulo 8, por exemplo, verso 22, Paulo vai falar da natureza. Paulo vai falar que a natureza está gemendo, aguardando a revelação de Deus. Então, em outras palavras, quando o apóstolo fala que o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo está clamando pela plena revelação de Deus. Está pedindo a libertação dos nossos corpos, assim como a natureza está gemendo, pedindo a libertação do pecado. Os nossos corpos estão ansiando a libertação do pecado para a gente poder orar e ter a plena revelação de Deus. Então, quando você ouvir gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo gemendo dentro de nós, aguardando a plena revelação da parte de Deus, quando Jesus vier e restaurar a sua igreja, e levar a sua igreja e completamente destruir as obras de Satanás de uma maneira total, definitiva, trancar o diabo lá no seu lugar de destino, né? Porque ele já tem o seu CEP garantido, né? Inferno. Então o Espírito Santo está gemendo dentro de nós, assim como a natureza geme. Mas também o apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 23, vai falar que nós também, igualmente, nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Nós queremos nos sentir completamente filhos de Deus. E alguém vai falar assim, pastor, mas eu já me sinto filho de Deus. Mas filhos de Deus sobre a perspectiva da adoção, a redenção total do nosso corpo. O que nós aguardamos, o que nós gememos, não é somente pela salvação e pelo fato e a relação de sermos filhos de Deus, mas o Paulo aqui está aprofundando esse conceito e falando o seguinte: nós aguardamos a revelação da parte de Deus e nós aguardamos a redenção do nosso corpo, quando esse corpo for completamente tomado e recebemos um novo corpo. Então o Espírito Santo de Deus intercede por nós para que nós tenhamos logo o novo corpo. Pensa numa coisa boa. Então a criação geme.
nós também gememos. O Espírito Santo geme, clamando a manifestação da graça de Deus, enquanto nós estamos aqui no pecado, com a interferência do sofrimento gerado pela nossa desobediência. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, clamando pela redenção final, momento em que não sofreremos mais com o pecado, com a morte. O Espírito Santo intercede por nós, a fim de que sejamos libertos dessa condição de pecado. E eu fico maravilhado com esse ensino do apóstolo Paulo. O meu ser, o seu ser, deveria gemer, pedindo para Deus nos livrar desse corpo mortal. E a pergunta é, sem a atuação do Espírito Santo, você teria essa oração profunda? E por isso o Espírito Santo do Senhor nos ajuda, nos assiste na nossa fraqueza, nos leva a esse momento em que nós vamos orando, pedindo assim: Deus, me livre desse corpo mortal. Deus, me livre dessa ação pecaminosa. Deus, me livre desses pensamentos completamente mundanos. Deus, eu estou gemendo, me livre dos sofrimentos desta carne. Deus, que o Teu Espírito Santo testifique no meu coração, para que eu veja e sinta e me perceba como um filho de Deus adotado, e que eu tenha a esperança de que em breve, muito em breve, o meu corpo marcado pelo pecado será trocado pelo corpo ressurreto, pelo corpo glorificado, que muito em breve as minhas lágrimas sejam completamente enxugadas, porque eu estou gemendo, eu sofro enquanto eu existo, mas um dia eu existirei para todo sempre, e a minha vida na eternidade não será mais marcada pelo choro, pelo lamento, pelos medicamentos, pelo sofrimento da morte. Um dia a nossa vida será marcada pela alegria, pela celebração. Estaremos com o Senhor na eternidade para todo sempre, sem mancha do pecado, sem sofrimento, e veremos o nosso Senhor face a face como de fato Ele é. Glória a Deus por isso. É o Espírito Santo que intercede, é Ele que clama. E aí quando você fala assim, olha, eu não sei orar, eu falo assim para você: se você é filho de Deus, se você está sentindo essa testificação do Espírito dentro de você, fique tranquilo. Amados irmãos, tem momentos da vida que nós não sabemos orar. Não porque nós não queremos orar, mas porque o momento é difícil, ou o contexto em que nós estamos inseridos é muito difícil, é doloroso. Mas o que eu recomendo você a fazer como pastor é que você vá à presença de Deus e fique calado. E se alguém falar assim para mim, mas no momento que eu estou sofrendo, no momento de dor, de luto, de luta, de aflição, eu só consigo gemer, e eu vou falar para você: faça do seu gemido a sua oração. Porque o Espírito Santo de Deus intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Eu me lembro, amados, quando muito enfermo, completamente enfermo, estava num leito hospitalar na cidade de Bauru, para fazer a cirurgia, pós-cirurgia, e após a cirurgia que fiz, a pessoa que estava comigo no leito do lado, no mesmo quarto, era um quarto coletivo, aquela pessoa gemia de dor. E eu me lembro da enfermeira adentrando o leito, o quarto, e perguntando, falando com ele, mas eu já dei esse medicamento, até que o médico foi chamado, então deram morfina àquele homem. Eu nunca mais esqueci os gemidos daquele homem. E enquanto aquele homem gemia, o meu espírito clamava a Deus pela vida dele. Eu só conseguia falar assim: Pai, tem misericórdia da vida dessa pessoa. No outro dia, ele amanheceu um pouco melhor, ele falou para mim, falou: não sei como fui à noite, eu acho que eu delirei muito, eu acho que eu estava fora de mim, porque eu senti muita dor. E eu virei para aquele senhor e falei assim: saiba que eu fiquei aqui orando pela sua vida.
E aí eu pude falar para ele desse texto e falar assim, olha, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele falou assim, olha, eu não conseguia orar. Eu falei assim, eu sei. Amados irmãos, eu nunca perdi o emprego, mas eu já acompanhei pessoas que perderam o emprego. E eu me lembro de um senhor, foi minha ovelha, que perdeu o emprego depois de 35 anos, na mesma empresa. Faltando pouco tempo para aposentar, a empresa mandou ele embora, foi uma grande decepção. Ele falou assim, pastor, eu não consigo fazer nada a não ser gemer. Eu falei assim, então gema, meu irmão. Gema, porque diante do Senhor você está orando, e o Espírito Santo do Senhor está gemendo com você, aguardando a revelação plena do Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus ressurreto. Em alguns momentos na história da igreja, e agora eu falo da história da igreja, não da nossa igreja Nova Canaã, mas da história da igreja, cristãos gemeram. E esses gemidos eram entendidos como orações da parte de Deus. O nosso tempo tem sido marcado por sofrimento, por lutas. E se você está gemendo, ou se em algum momento da sua vida você estiver gemendo, e não souber como orar, gema diante de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor está te assistindo, está te socorrendo. O Espírito Santo do Senhor está unido a você, orando por você e colocando a sua vida diante de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que está intercedendo pela sua vida. E eu encerro a minha fala enquanto a equipe se aproxima para a gente cantar a última canção, falando, olha, nesse tempo da pandemia, nesse tempo difícil que vivemos, pessoas desempregadas, famílias passando dificuldades, casamentos sendo atacados, nossa fé sendo completamente bombardeada, vamos permanecer diante do Senhor. Em primeiro lugar, porque o Espírito nos assiste, tenha essa certeza, aqueça o seu coração com essa esperança. O Espírito Santo está te assistindo, está te socorrendo. Quando você pensar que você está sozinho ou sozinha, não está. O Espírito Santo do Senhor está com você. E quando você não souber nem o que orar e nem como clamar a Deus, lembre-se que o Espírito Santo do Senhor está gemendo com você. E aí você vai falar assim, olha, eu não consigo falar nenhuma palavra, porque Deus conhece tudo, Deus nos sonda e conhece não somente as palavras, mas Deus conhece também os gemidos, o que parte do seu coração sem nenhuma verbalização de uma expressão. Deus conhece. Deus sabe quando você fala e Deus sabe quando você está gemendo por dentro. E o Espírito Santo do Senhor geme com você, intercedendo por você. O terceiro ponto, eu não consigo falar, que é a intercessão do Espírito de acordo com a vontade de Deus, por isso nós não sabemos orar, que às vezes pedimos pela nossa vontade, mas o Espírito Santo do Senhor intercede conosco, por nós, de acordo com a vontade de Deus. Isso está no versículo 27, isso não deu tempo, a gente deixa para uma outra ocasião, e o verso 28 eu deixo para uma quarta-feira, Deus permitindo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive o sofrimento, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nessa manhã, aqueça o seu coração, sabendo que nesse momento de pandemia, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor.